Segundo vídeo, continuando a pregação, amados e amadas, o nosso Deus não é um Deus castigador. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12, Jesus diz ao homem paralítico: Filho, os teus pecados te são perdoados. O Senhor nos diz isso outra vez porque somos duros na queda. Felizmente, a nossa cabeça fica arquitetando coisas contra nós, pensamentos maus que eu acabei de pregar lá em cima. Isso é uma coisa daninha, fruto do pecado. Infelizmente, os nossos pensamentos acabam sempre conspirando contra nós. Há coisas mais preciosas que Deus nos deu, é a coisa, nossa inteligência. No entanto, junto com os nossos pensamentos, estão os nossos sofrimentos, as nossas emoções conspirando contra nós. O Senhor nos fala que nos perdoa porque é perdão e misericórdia, porque faz parte da essência dele ser amor, misericórdia e perdão. Assim como João disse ao Senhor, disse que Deus é amor, também poderia dizer que Ele é misericórdia. Está escrito no Antigo Testamento. Como também pode dizer que Deus é perdão, porque uma coisa sai da outra. Apesar disso, nós não nos convencemos disso. Hoje, mais uma vez, o Senhor está dizendo a você: ouça, amado e amada, filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Já estou até imaginando a reação de alguns pensando: isso é assim tão fácil? Da mesma forma como os fariseus pensaram: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda iniquidade. 1 Jó, capítulo 1, verso 8 e 9. Porque Deus é misericórdia e perdão, é só se aproximar dele, que a misericórdia já está acontecendo e o perdão também. Se colocarmos num papel perto do fogo, com certeza ele vai queimar. Enquanto aguardamos o pecado para nós e ficamos remoendo o sentimento de culpa, ficamos dando justificativas e não tomamos a decisão de nos confessar ao Senhor, dessa forma o pecado continua em vão. A verdade não está em nós e ainda chamamos Deus de mentiroso. Mas se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está. Ele que é amor, misericórdia e perdão. Coloque o seu pecado, o seu sentimento de culpa no fogo do amor e misericórdia de Deus. Às vezes somos tolos e pegamos os restos do papel queimado e ficamos com as mãos sujas, mesmo depois de já termos sido perdoados. Ficamos sujos com o resto do pecado e essa sujeira fica agarrada em nós. Enquanto o nosso Deus é amor, misericórdia, não ande mais nem com as suas mãos sujas. Lave tudo, tire toda a sujeira do pecado e todo o resto do pecado que ficou em você. Eu preciso explicar para você, que a ligação entre o pecado e a doença não é aquela que a nossa cabeça nos mostra. Quantas pessoas pensam que estão doentes porque Deus as castigou? Quem de nós nunca pensou que as doenças e males da nossa vida foi porque Deus nos castigou? Mas isso não é verdade. O nosso Deus não é um Deus castigador. O que acontece é que, infelizmente, os nossos pecados, muitas vezes diretamente, já causam doenças. Por exemplo, a pessoa que nutre raiva, amados e amadas, escutem, filhos, escutam.
Vou repetir. O que acontece é que, infelizmente, os nossos pecados, muitas vezes, diretamente, já causam doença. Por exemplo, a pessoa que nutre raiva, rancor, acaba com o seu fígado, seu estômago, seu sistema circulatório. É uma ligação direta, porque não fomos feitos para odiar. O pior é que isso acaba com a gente. Enquanto você abre uma brecha para o pecado, você deixa a porta da rua escancarada. O primeiro que vai entrar é o cachorro, e depois dele entra quem quiser entrar. O pecado é assim. E nessa hora, a quem você obedeceu? A Deus? Ao outro cara maligno? Infelizmente, ao agir dessa forma, você obedeceu ao outro maligno, e a partir daí ele adquiriu direitos sobre você. Você entendeu, amado e amada? Não é Deus quem castiga, mas nós que deixamos brecha para o inimigo entrar. Por isso, vamos nos decidir neste momento. Quem está ouvindo essa pregação, ouça: pecado na vida, nunca mais. Se eu pecar, não vou ficar nem um dia, nem uma tarde, nem uma hora em pecado. Vou reconhecer logo a minha culpa. Eu vou me apresentar ao Senhor arrependido. Vou me apresentar ao meu Deus, meu Senhor, que é amor, misericórdia, perdão. E na hora em que eu reconhecer e me apresentar, Ele estará me perdoando, porque é amor, misericórdia e perdão. É claro que se for um pecado grave, será preciso passar pedindo perdão a Deus e se arrepender. Daí teremos o perdão do Senhor, desde que seja reconhecido realmente o seu pecado. A confissão garante o perdão que você adquiriu quando reconheceu o seu pecado. Não perca o tempo, amados e amadas. Reconheça o seu pecado, peça perdão o mais rápido possível e receba o perdão de Deus e a plena purificação dos seus pecados. Apresenta-se ao Senhor para viver a sua vida nova. Os pensamentos maus, dissipa eles. Faça com que eles vão embora, expulse-os através da palavra do perdão. Deus castiga quando nós pecamos? Sim. Na fé, eu gostaria de saber se Deus castiga quando cometemos algum pecado. Sim. A sua dúvida, se Deus castiga, precisamos saber a diferença entre castigo e punição e disciplina. Segundo o dicionário, punir significa castigar, reprimir, infligir castigo, etc. Já a palavra disciplinar quer dizer fazer obedecer pessoas ou coisas, disciplinar as tendências, hábitos, estabelecer determinados princípios. Para aqueles que acreditam em Jesus como único Senhor, Salvador, todos os seus pecados, do presente, do passado, do futuro, já foram castigados lá na cruz. Em Isaías capítulo 53, versos 5 e 6, está escrito: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e sobre suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quero ressaltar, amados e amadas, Ele perdoou todos os pecados, sim, como eu disse aí em cima, que eu falei do passado, do presente e do futuro. Sim, afirmo, sim, só que você tem que pedir perdão e se arrepender dos seus pecados, presente, passado e futuro. Copiaram? Sim. A humanidade está debaixo de uma condenação, mas como seguidores de Cristo, nós nunca seremos castigados pelos nossos pecados, desde que você se arrependa, pois Jesus já pagou
todos eles com o próprio sangue, desde que você se arrependa dos pecados cometidos. A Bíblia diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, segundo Coríntios capítulo 5, verso 21. Ou seja, por causa desse sacrifício, quando Deus olha para nós, Ele enxerga o que Jesus fez por nós, lá na cruz. Ele nos tornou justo aos olhos dele. Com isso devemos acreditar na palavra. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Se você está em Cristo, você é um novo homem ou nova mulher. Se arrependa dos seus pecados. Mas talvez você se pergunte: o que acontece se eu continuar pecando, mesmo depois de ter aceitado a Cristo como Salvador? Claro, você será punido. O pecado é a morte. A Bíblia diz que você nunca conseguirá ser 100% santo, porque você ainda tem um corpo contaminado pelo pecado. Romanos capítulo 7, verso 14 e 21. Entretanto, se você nasceu de novo, o pecado já não tem domínio sobre você. Ele será apenas um acidente de percurso, uma falha. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, verso 9. A semente de Deus dentro de nós é o Espírito Santo. E é Ele que nos santifica, nos convence do pecado. Porém, nós temos o livre-arbítrio de nos permitirmos que o pecado permaneça em nós, em nossas vidas, ou pedir perdão. O Senhor irá nos disciplinar. Ele nos disciplina quando sabemos que certa prática é pecaminosa, mas ainda assim não nos arrependemos, não abrimos mão dela. Isso não quer dizer que Deus seja mau ou negativo ou vingativo. Assim como um pai disciplina, tem diferença, disciplina, certo? E castigo. A disciplina de um pai para o seu filho, para o seu bem-estar, assim é o Pai Celestial, com muito amor e cuidado, nos corrige e nos faz voltar para o caminho certo, o caminho do Senhor. Suporte dificuldade, recebendo-as como disciplina, não como castigo. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitavam, e nós os respeitávamos. Quando mais devemos submeter-se ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo eles parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que nós participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 11. Por isso a disciplina usada por Deus para tirar os seus filhos do pecado e levá-los à obediência. Através dessa disciplina, Deus abre os nossos olhos para que possamos enxergar de forma mais clara o que Ele tem para nossas vidas. Como Davi, no Salmo 32, diz: a disciplina de Deus nos leva a confessar e nos arrepender dos pecados que ainda não foram tratados. Ou seja, a disciplina é como uma limpeza em nosso espírito. Ela também nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Isso quer dizer que a disciplina é algo muito bom. Temos que nos lembrar, amados e amadas, que o pecado estará em nossas vidas enquanto estivermos na terra. Romanos capítulo 3, versos 10 e 23. Por isso não basta apenas lidarmos com a disciplina de Deus, precisamos lidar com as consequências do pecado. Por exemplo, ser um cristão que furta algo, Deus vai perdoá-lo do pecado.
restaurando a comunhão com Ele. No entanto, as consequências do furto podem ser graves, levando até prisão na lei dos homens. Nós não podemos fugir das consequências, mas mesmo que elas aconteçam, Deus trata conosco através dela, aumenta a nossa fé e nos faz voltar no caminho certo. É por isso que costumamos dizer, é melhor vir para Deus por amor do que para a dor. Atenção, servos do Senhor. Atenção, amados e amadas. É melhor vir para Deus por amor do que pela dor. Santifiquem Cristo como Senhor do coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão e esperança que há em você. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e 17. Sim, amados e amadas. O que significa aceitar Jesus? Significa você pedir perdão dos pecados. Como vencer a tentação da carne no pecado? Mesmo que você já aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, é possível que em alguns momentos você tenha fraquezas da carne que chega até mesmo tirar o seu sono. Essa fraqueza tenta nos impedir a servir Deus com liberdade e alegria. E mesmo que o busquemos, elas estão sempre diante de nós, trazendo culpa e desânimo. A Bíblia chama isso de guerra da carne contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 17. E o próprio Paulo passou por isso quando disse, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Romanos capítulo 7, verso 19. Mas será que existem algumas dicas que facilitam essa luta contra o pecado e nos dê vitória contra a tentação da carne, para que possamos agradar a Deus? Vamos ver 7 dicas abaixo. Reconheça a sua fraqueza. Jesus disse aos seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Algumas pessoas não conseguem vencer a fraqueza da carne, porque fingem que elas não existem, que não são perigosas, o bastante para derrubá-lo até, sem perceber, já caíram. Ou melhor, comete aquele pecado que diz, é um pecado leve isso aí, né? Tudo, o pequeno, o grande, o médio, pecado é pecado. Por um tempo elas ficam mais espertas, mas logo ignoram a sua fraqueza e caem novamente. Não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Alguns dizem que se a carne é fraca, então é impossível vencê-la. Mentira. Outros dizem, eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo, porque não consegui resistir. Outros dizem, eu tenho sofrido tanto, me sentindo carente, sozinho, e Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu mereço descanso e não se importará se eu pecar. Com isso, com aquilo, é um pecadinho pequeno. Amados e amadas, não podemos nos apoiar em desculpas, pois elas só nos atrapalham. Se Jesus disse que com Ele podemos vencer, então podemos. A vitória contra as tentações é uma parceria entre você e Deus. Aqueles que acham que vencerão as tentações por um milagre erram, tanto quanto aqueles que pensam que podem vencer somente com suas forças. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Observe que vigiai é uma atitude da nossa parte. É nós que temos que vigiar muito. E orai significa que precisamos ao mesmo tempo confiar no poder de Deus, ou seja, é uma parceria que leva a sério. Levada a sério, funciona perfeitamente contra tentações. Jesus viveu essa parceria o tempo todo. Faça a sua parte. Não adianta nada você orar e confiar em Deus, te ajudará se não fizer a tua parte.
Muitas pessoas que caem no vício, na pornografia, no pecado, por exemplo, querem uma solução mágica, mas não mudam os seus hábitos, não param de entrar na internet, não param de ver coisas que estimulem aquele pecado, não cortam ligações com aquele ou aquela garota que não quer compromisso com Deus. Tenta imaginar uma cachoeira, aquela quantidade enorme de água caindo, não foi gerada do nada. Tudo começou com um pequenininho riacho, porque não tem sido paralisado, foi passando por cima das pedras, bato e derrubando qualquer barreira. O pecado da mesma forma, nunca acontece do nada. Ele foi gerado lá atrás, talvez até mesmo na sua adolescência, ou em algum momento que você acomodou na caminhada com Deus. Por isso, use sua cabeça e lembre-se como tudo surgiu. Peça sabedoria a Deus através de orações e comece a analisar onde são as áreas que você mais sente vontade de pecar. Comece a se perguntar: por que eu pequei? Por que eu caio sempre no mesmo pecado? Por que eu estou tão fraco? Talvez a resposta mais simples seja: talvez você parou de lutar, parou de orar, assim como o rei Davi, que desistiu de ir para as guerras e ficou no palácio passeando, com a mente vazia, até que viu uma linda mulher tomando banho, Betseba, e se deitou com ela, mesmo sendo casada. Não pare de lutar, lute, não desista, volte para a guerra, peça perdão dos pecados, se arrependa. Será que Deus fará a parte dele? Essa pergunta é óbvia. Muitas pessoas desconfiam se realmente Deus estará agindo em favor delas. A Bíblia nos revela com detalhes o quanto Deus quer nos ajudar. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais atentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Observe, amados e amadas, que Deus limita a força e o poder das tentações, adequando ao que podemos suportar e vencer, e além disso, Ele te ajuda. Dê o primeiro passo. Quem tem que dar o primeiro passo no teu pecado é você, pedindo perdão. Muitas pessoas estão bem machucadas por causa das guerras que vem travando com suas tentações há muitos anos. Algumas chegam até a desistir, porém, Deus nos chama para sermos santos. Isso significa que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que destrua a nossa santidade. Dê o primeiro passo, você. Vença a sua fraqueza hoje, depois vença amanhã, e depois da manhã também, e assim por diante. Assim, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Dê o primeiro passo, você sempre. Comece a vigiar e a orar mais. Tome atitudes concretas diante da tentação, como se fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar, tirar sua vida. Às vezes você se pergunta: mas o que pode acontecer comigo se eu pecar? Não duvide do poder destruidor das tentações. O pecado tira nossas forças, mata a nossa vida espiritual se não for paralisado, gera morte espiritual. O pecado é a morte. Por isso creia sempre que Deus não te chamou para retroceder e viver uma vida de pecado, mas sim para ter uma vida restaurada e abençoada, pois Yeshua Mashiach já venceu todos os seus problemas, fraquezas e até a morte, para que você reine junto com Ele para sempre. Não desista se perder uma batalha. A maioria das pessoas tem recaída diante das fraquezas, talvez por descuido, por outro motivo. Se acontecer que você cair diante de uma batalha, não deixe de buscar a Deus e o seu perdão. 1 João capítulo 1, verso 9. Deus está vendo o seu empenho. Ele sabe como tem se esforçado nessa guerra diária. Peça perdão, levante a cabeça, siga em frente e entra novamente na guerra, mas com vigor, mas agora mais revigorado, e experimente para
mais experiente para não cair mais em tentação nas artimanhas do inimigo. Deus quer falar com você, Ele te ama e quer te dar a vitória. Talvez você não tenha vivido em santidade porque se cansou de esperar pelas promessas de Deus, ou porque você achou que seria melhor saciar sua alma com pequenos pecados até que as bênçãos cheguem. Mas você não experimentará o melhor de Deus se você não abrir mão disso, não pedir perdão dos seus pecados. Você acha que Deus está dirigindo essa palavra a você sem sentido? Abra mão dos seus pecados de estimação para conhecer a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Ouça que de acordo entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saio do meio deles e separo-se, diz o Senhor. Não toque coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo Coríntios capítulo 6, versos 16 e 18. Amados e amadas, eu vou citar alguns versículos, salmos. Salmo 103, verso 10 e 14, que diz: o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai que trata com bondade seus filhos, também assim é o Senhor, é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Salmo 103, verso 10 e 14. Quem é Deus e o que Ele faz? Conhecer a Deus é compreender o seu caráter, se revela deforme em suas ações. Ele não é apenas o Deus que fala, mas o Deus que age com amor, justiça e fidelidade. Em cada detalhe da história, em nossa própria vida, suas obras confirmam quem Ele é. Ao refletirmos sobre quem é Deus, é o que Ele faz, e somos convidados, ao longo do tempo, refletir sobre o seu perdão, o exemplo de Jesus, o processo de perdoar, histórias bíblicas que nos ensinam a importância de liberar o perdão. Lembre-se, o perdão não é apenas um ato, mas um estilo de vida. Quando perdoamos, refletimos o caráter de Cristo e experimentamos a verdadeira liberdade. Amém, amados e amadas? Vou recitar também alguns versículos para pedir a cura daqueles que necessitam. Atenção, amados e amadas. Nada é impossível para Deus, e sabemos que tudo naquele que me fortalece, tudo posso. Filipenses capítulo 4, verso 13. Em situações de doença, seja física, seja espiritual, a oração é a força, o alívio de uma fonte de esperança. Atenção, amados e amadas, aqueles que estão doentes. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre presente para ouvir as nossas orações, preces e nos curar, para restaurar nossa saúde, trazer paz e consolo espiritual. Aqui eu vou recitar alguns versículos para contribuir com as orações a vocês que peçam a cura. 1 Tiago capítulo 5, verso 16, que diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados.
A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amados e amadas, explicando. Não é você confessar seus pecados aos irmãos. Não, é você perdoar seus irmãos. Esse versículo nos lembra da importância da oração. Eu sempre digo que a oração move montanhas. Oração em comunidade e da confissão. A cura, tanto física quanto espiritual, pode vir pelo arrependimento, pela intercessão mútua, mostrando o poder da união com Deus em oração. Isaías capítulo 40, verso 29. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Deus é a nossa fonte de força em tempos de fraqueza. Quando nos sentimos esgotados e sem energia, Ele nos revigora, nos concede a cura necessária para seguirmos adiante. Jeremias capítulo 17, verso 14. Ó Deus, cura-me, ficarei curado, salva-me, serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Clamar ao Deus, eu clamo a Deus nesse momento. E reconheço que Ele é a fonte da minha cura, da nossa cura e salvação. Esse versículo é uma expressão total entrega de confiança a Deus. Se em vocês vive o Espírito Santo daquele que ressuscitou Yoshua Mashiach, então aquele que ressuscitou Yoshua Mashiach fará também vida ao corpo mortal de você por meio do Espírito que vive em você. Paulo nos assegura que mesmo o Espírito que ressuscitou Yoshua Mashiach habita em nós, trazendo vida, cura ao nosso corpo. Existe esse versículo que nos lembra a força renovada em Deus. Lucas capítulo 13, verso 12. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, está curada. Ação direta de Yoshua Mashiach, que traz cura em uma simples palavra: você está curada. Demonstra que é capaz de curar qualquer enfermidade. Basta que estejamos dispostos a ouvir o seu chamado e confiar na sua palavra. O Senhor nos perdoa de todos os pecados. Salmo 103, verso 3 e 4. Os meus pecados, a cura, todas as minhas doenças, Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. A misericórdia de Deus é completa, pois além de perdoar os nossos pecados, Ele cura nossas enfermidades. Deus é a fonte de todo amor e bondade, e nele encontramos a verdadeira cura. Salmo 147, verso 3. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos ferimentos. Além da cura física, Deus cuida das nossas feridas emocionais, espirituais, para aqueles que enfrentam sofrimento, dor no coração. É um lembrete de que Ele é médico dos médicos, médico das desilusões, e oferece conforto e restaurações. Faça, amados e amadas, nesse momento, uma oração com fé. Acredite assim, que como nos ensina a palavra de Deus, Ele está presente em cada momento de dor e necessidade. A cura pode ser física e espiritual, e o importante é confiar que o amor, que o cuidado de Deus nos acompanhe sempre. Amém? Amados e amadas, todos que estão ouvindo essa pregação, eu principalmente, se dê as mãos, vamos orar, pedir a Deus e a Jesus que nos cure. Eu principalmente peço cura das minhas doenças. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento de profunda necessidade, nós nos dirigimos a Ti em busca da restauração plena da saúde física, mental e espiritual. Eu reconheço com humildade que És o único capaz de realizar a cura divina em nossas vidas, na minha vida, pois conheces cada doença e aflição que me assola, mesmo aquelas que nós desconhecemos. Portanto, clamamos a Ti, Senhor,
que estenda tuas mãos de poder sobre mim, sobre nós, envolvendo-me com a tua graça e misericórdia. Peço-te que, com a tua infinita sabedoria, dissipes as trevas da doença que se encontram dentro de mim, restaure cada célula e órgão afetado pelo mal. Nesse momento nós pedimos perdão dos nossos pecados para restaurar a nossa saúde e curar nossas doenças. Que teu toque divino seja como um bálsamo, trazendo alívio, cura, renovação em todos os aspectos da nossa vida. Fortaleça minha fé, Senhor, para que eu possa permanecer firme, confiante em meio às dificuldades, confiando plenamente na tua capacidade de realizar maravilhas em minha vida. Renova minha esperança, minha fé, cure minhas doenças e me preencha com a certeza de que és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, capaz de operar milagres além da nossa imaginação. Nesse momento, eu busco a cura de minhas doenças. Senhor, peço também que capacite os médicos no qual estou tratando minhas doenças, profissionais da saúde e todos os que cuidam dos enfermos com sabedoria e discernimento, que ele seja instrumento em tuas mãos, guiado pelo teu Espírito, para poderem tratar com excelência e amor, oferecendo cuidados precisos e eficazes na minha cura. Peço também nesse momento a cura para as crianças do mundo e para aqueles que estão em leito de morte, que no final dessa pregação irei pedir uma oração para que eles sejam curados em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo, amados e amadas, a enfermidade é um dos cursos da nossa educação espiritual, no qual devemos nos graduar antes de completarmos a nossa jornada terrena, a nossa missão aqui na Terra. Sim, Jesus, o nosso precursor, também se graduou nesse curso. Olhemos para as Escrituras com uma mente despida de preconceito. Isaías capítulo 53, verso 3 diz: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem sofredor que sabia o que era a enfermidade. A doença chega ao homem por causa da maldição sobre a terra. Como resultado, também transpiramos e somos feridos por espinhos, etc. Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19. Quando Jesus veio a essa terra, amaldiçoada pelo pecado, seu corpo também transpirava e era ferido por espinhos, e ele também ficou doente às vezes. A Bíblia diz que Jesus estava familiarizado com as enfermidades. Isaías capítulo 53, verso 3. Para experimentar tudo o que vivenciando fisicamente, Jesus também teve que experimentar as enfermidades. Sim, tal sofrimento faz parte da sua educação terrena. Hebreus capítulo 5, verso 8. Para nós é um grande conforto saber desse fato quando estamos doentes, assim como é grande o conforto para nós quando somos severamente tentados. Saber que Jesus também foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Hebreus capítulo 4, verso 15. E assim Deus permite que também sejamos familiarizados com a enfermidade como parte da nossa educação espiritual. E quando estivermos enfermos, nosso Senhor quer que vençamos como Ele venceu. Não que tenhamos nenhuma autopiedade, não que busquemos simpatia alheia, não que façamos exigência a ninguém, nunca murmuremos ou estejamos tristes, mas estejamos brilhantes e alegres em todos os momentos, louvando e agradecendo ao Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Quando possamos viver assim todos os nossos dias na terra, a sua graça
nos é suficiente para isso. O fato de que Jesus também ficou doente, às vezes, prova conclusamente que a doença nem sempre é devida ao pecado, porque Jesus não tinha pecado. Louvado seja o Senhor, pois temos em Jesus um precursor maravilhoso que pode compadecer-se não só com as nossas tentações, mas também com as nossas enfermidades. Paulo e seus colaboradores, Timóteo, Epafrodito e Trófimo, também se graduaram nesse curso de enfermidade em sua educação espiritual na terra. Segundo Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 9, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, Filipenses, capítulo 2, verso 27. Deus, uma vez parou Paulo na região da Galácia por meio de uma doença, porque ele queria que Paulo pregasse o evangelho e plantasse igrejas lá. Paulo estava inicialmente planejando se mudar através da Galácia para a Ásia Menor, mas lemos que ele foi impedido pelo Espírito Santo de se mudar da Galácia. Atos capítulo 16, verso 6. Esse impedimento do Espírito não ocorreu por meio de uma visão sobrenatural, mas por meio da permissão de Deus de que Paulo ficasse doente na Galácia, para que ele pudesse viajar. Vemos isso claramente em sua carta aos cristãos da Galácia, na qual ele diz que a razão pelo qual ele parou na Galácia para pregar para eles foi porque estava doente. Gálatas capítulo 4, verso 14 e 15. Outra vez, pelo qual Deus permite que ficamos doentes às vezes, é para que possamos nos compadecer melhor de outras pessoas no mundo que sofrem muito mais que nós, que estão doentes, terrivelmente doentes. Caso contrário, não saberíamos nada sobre o que muitas pessoas no mundo passam. Contudo, Deus, em sua misericórdia, também nos cura. Filipenses capítulo 2, verso 25 e 27. Assim como Deus cuidou Jesus, Ele cuidará de você também. Portanto, podemos pedir cura quando estivermos doentes. No entanto, não podemos reivindicar total libertação de doenças como podemos reivindicar total libertação do pecado. Podemos pedir a libertação e a cura da doença. A libertação do pecado, você pede perdão. Jesus morreu pela redenção de todas nós, espírito, alma e corpo. Sim, Ele certamente o fez. Porém, devemos enfrentar a realidade e não vivemos num mundo de ilusão e desilusão. O efeito da redenção de Cristo começou agora mesmo, somente no espírito daquele que nasceu de novo. Lá no nosso espírito fomos ressuscitados dentre os mortos e tornados nova criação. Efésios capítulo 2, verso 1 e 6. No entanto, a nossa alma, mente, emoção e vontade e corpo ainda não foram renovados. Ainda temos de obter todos os benefícios da obra de Cristo na cruz nessas duas áreas. A nossa mente pode ser renovada lenta e progressivamente se permitirmos que o Espírito Santo mude o nosso sistema de valores de ponto de vista do mundo para o de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Nosso corpo, entretanto, será transformado somente quando Cristo retornar. Filipenses capítulo 3, verso 2 afirma isso muito claramente. Quando Cristo retornar, o nosso corpo desfrutará da plena vida de ressurreição, sem doença, sem morte. Contudo, Deus, em sua misericórdia, nos permite, mesmo agora, provar ocasionalmente um pouquinho dos poderes do século vindouro em nosso corpo. Hábias, Hebreus capítulo 6, verso 5, um gostinho do seu poder de cura sobrenatural. É assim que muitos crentes experimentam a cura de suas doenças de forma sobrenatural, com a vontade de Deus, de acordo com a vontade dele. É por isso que Deus dotou alguns no corpo de Cristo com dons de cura milagrosas.
Todavia, a cura do corpo está totalmente dentro da vontade soberana de Deus e não podemos ditar a Ele quem deve ser curado. Nem podemos reivindicá-la sempre que quisermos, como direito aqui e agora, assim como podemos reivindicar o perdão total de todos os nossos pecados por meio do arrependimento, da confissão da fé na morte de Cristo por nós. A prova mais clara de que não podemos reivindicar a cura como o direito de que o efeito da maldição dos nossos corpos não é eliminado quando somos salvos é vista no fato de que todos os crentes finalmente morrem. Não importa quantas pessoas orem, reivindiquem a cura da vida para eles. A enfermidade e a morte são o resultado da maldição sobre a terra, assim como a transpiração, o cansaço físico e a sonolência. Tudo isso afetará nossos corpos até que Cristo retorne, volte para nós, enquanto nossos espíritos já foram redimidos da maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. O nosso corpo, sendo feito pó, ainda é afetado pela maldição sobre o pó da terra. Enquanto a Isaías capítulo 53, verso 5, que diz: pelas suas feridas açoites fomos sarados. Não vamos dar a nossa própria interpretação a esse versículo, mas olhemos para a interpretação que o Espírito Santo dá a esse versículo no Novo Testamento. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, vemos: ele mesmo levou seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Fica claro, amados e amadas, nesse versículo de cura, mencionada aqui, a cura do pecador, do pecado e a saúde, que recebemos como resultado é a justiça. Isso é ainda provado pelo contexto dessa palavra em que o versículo se encontra, que fala sobre seguir Jesus, que não pecou. E quanto a Isaías capítulo 53, verso 4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que é citado em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Assim, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mais uma vez, amados e amadas, fica claro nessa passagem que essa profecia foi cumprida ali mesmo, no início do ministério de Yeshua Mashiach. Não foi algo que se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Mais tarde, como muitos afirmam, essa profecia foi cumprida quando Jesus curou os enfermos. Não é apenas uma promessa, que Jesus tirou todas as nossas enfermidades da cruz. Vou seguir no terceiro e último vídeo. Amém?